Olá pessoal, essa é a 16ª aula de um curso online de percepção. Nesse curso eu já abordei aspectos introdutórios da percepção, depois eu falei sobre a visão, falei sobre a audição e essa aula em específico eu vou falar sobre os sentidos da pele. Eu resolvi dividir essa aula em 4 vídeos. Esse vídeo que vocês estão assistindo, ele trata sobre o substrato neural dos sentidos da pele. Eu vou falar sobre quais são os mecanorreceptores que existem, que vão codificar a informação desses sentidos da pele, das vias que vão levar a informação desses sentidos da pele e de áreas corticais que estão processando esse tipo de informação. Depois também eu vou gravar mais 3 vídeos, um sobre aspectos da percepção, aspectos básicos da percepção dos sentidos da pele, em que eu vou falar sobre percepção de detalhe, vibração e textura. Vou gravar um vídeo também sobre exploração áptica e o último sobre percepção de dor. Vamos começar então. Um bom jeito de começar essa aula, falando sobre os sentidos da pele, que geralmente a gente só fala sobre o tato, a gente vai definir esses sistemas cutâneos, como o sistema somatosensorial como tato, a gente vai fazer uma definição um pouco mais bem elaborada. Então esse sistema somatosensorial, eu vou dividir ele em 3 subsistemas, em 3 tipos de sensações que a gente pode extrair e codificar. Então a gente tem os sentidos cutâneos, que dentro desses sentidos cutâneos vai incluir toque, percepção de toque, de dor, de vibração e de textura. Então geralmente quando a gente fala tato por si só, isso geralmente está mais relacionado à percepção de toque e à percepção de textura. Mas enfim, aqui a gente vai colocar como sentidos cutâneos toque, dor, vibração e textura. Sempre quando eu estiver falando de alguma propriedade fundamental básica, alguma percepção básica, eu vou estabelecer o que eu estou falando, se é o toque, se é a dor, se é a vibração. Além dos sentidos cutâneos, a gente tem a propriocepção, que é a percepção da posição do corpo e dos órgãos. Então, eu sei, por exemplo, a localização da minha mão, das minhas articulações e da relação da localização de um membro em relação ao outro, em relação ao corpo. Então, essa compreensão dessa posição das partes do corpo é o que a gente chama de propriocepção. E tem um terceiro subsistema, que é a sinestesia. A sinestesia é a percepção do movimento do corpo e dos órgãos. Então, além da propriocepção, então você percebe onde que estão as partes do corpo, você percebe essas partes em movimento e em sincronia. Então, isso é a sinestesia. Essa sinestesia com C é diferente daquela sinestesia escrita com S, que também está relacionada à percepção, que está relacionado a uma relação em comum em diferentes modalidades sensoriais. É mais fácil dando um exemplo. Então, por exemplo, quando alguém come alguma coisa e evoca alguma imagem, ou então alguma cor, ou então quando você cheira alguma coisa, isso associa com algum som. Então isso é uma sinestesia. Uma vez que a gente esmiuçou um pouco do que é composto o sistema sensorial, a gente pode entrar no conteúdo em si. Eu sempre gosto de entrar com casos clínicos, porque eles são muito ilustrativos de como funções perceptuais elas são codificadas, e como isso não é uma criação teórica para complicar a vida de vocês. E eu vou falar de um caso de clínico que é muito conhecido para quem trabalha com sistemas da pele, que é o Ian Waterman. A gente conhece o nome dele, ele veio à tona depois que ele faleceu. Então é um modo de reconhecer os estudos e os esforços e a colaboração que esse sujeito de pesquisa ele teve ao longo dos anos. O Waterman ele era um aprendiz de açougueiro e aos 17 anos ele deixou de trabalho um dia porque ele achou que ele estava com uma gripe. Essa gripe acabou que ela se mostrou um pouco mais severa do que ele imaginava e na verdade isso não era uma gripe comum, mas era uma infecção viral que desencadeou uma reação autoimune. E essa reação autoimune foi responsável pela degeneração de neurônios que transmitiam informação da pele
de articulações, de tendões e dos músculos. Então, por meio dessa reação autoimune, essa degeneração foi específica em uma via que processava esse tipo de informação somatosensorial, e por causa disso ele passou a não mais perceber do pescoço para baixo informações de tato, de dor e de textura, de propriocepção e de sinestesia. Isso é um caso muito raro de acontecer, por isso que é um caso muito conhecido, e mostra como as funções somatosensoriais elas têm uma via neural, um substrato neural. É interessante a gente pensar no que isso pode acarretar. Então, existem livros sobre o Waterman e a gente tem alguns estudos e vídeos, vocês podem dar uma buscada, mas é muito rico o relato que ele faz. Então, por exemplo, quando ele dormia, a percepção que ele tinha é que como se ele estivesse flutuando, porque você não tem informação de pressão na pele quando você está dormindo. Então isso era muito difícil para ele. Ele não conseguia andar, por exemplo, de início, porque a gente tem todo um sistema em que você recebe feedback do ambiente, né, por meio da pressão na ponta dos seus pés, né, e você tem que perceber a posição do seu corpo no espaço, o movimento desses membros. Então, ele foi uma situação muito incapacitante e que demandou anos e anos de treinamento para que ele pudesse ter uma reabilitação e pudesse voltar a andar, se sentar normalmente e realizar atividades que eram rotineiras, como, por exemplo, escrever com uma caneta, né? Então tomar uma água, porque tudo que você precisa, então você vai pegar esse celular, por exemplo, a gente tem feedback de mecanorreceptores do quanto de pressão que a gente tem que colocar, o quanto nós temos que imprimir de pressão. Se a gente coloca muita pressão nesse movimento, você pode quebrar o objeto, ou então deformar ele, ou não ter um movimento adequado. E se você coloca pouca pressão, o objeto ele pode cair, por exemplo. Então é uma situação extremamente debilitante. Algo que é interessante é que, apesar dessa informação de tato refinado, né, de percepção de textura, de propriocepção, alguns sentidos da pele estavam preservados, como, por exemplo, a percepção de um tato que ele é grosseiro, né, que ele não é um tato fino, percepção de temperatura e percepção de dor também. Então, esse caso do Ian Waterman é muito interessante para exemplificar e para mostrar quais são as funções do sentido da pele. Então, uma coisa que nós podemos pensar é que os sentidos da pele eles evitam lesões e a gente consegue perceber quando que elas vão acontecer. Então, se alguém encosta em alguma superfície que ela é pontiaguda, que ela é quente, né? Ou então que tem extrema pressão sendo exercida em alguma parte da pele, isso está mostrando para nós que isso pode ocasionar algum tipo de lesão. Esses são os sentidos da pele que vão mostrar isso para a gente. Quando qualquer um está andando na rua, né, é preciso saber a localização das partes do corpo e como que elas interagem em movimento. Então, isso é extremamente importante para a nossa interação com o meio, por meio do feedback que a gente tem da pele e de uma percepção integrada. E se esses dois motivos eles não foram bastante para a gente entender qual que é a importância desses sentidos da pele, a pele ela também motiva a atividade sexual. Geralmente eu pergunto em aula, né, uma vez que a gente passou pelo módulo de visão e de audição e a gente passa a ver o módulo de sentidos da pele, né, eu faço a seguinte pergunta: se for para você descartar algum deles, né, algum desses três, qual você descartaria, né? É comum as pessoas falarem que descartariam o sentido das funções, o sentido da pele, né? E eu lembro logo de cara que
que a atividade sexual ela é dependente dessa sensibilidade dos sentidos da pele que a gente tem. Então isso tem uma motivação sexual também como uma função importante para os sentidos da pele. Uma vez que eu dei uma introduzida sobre o assunto, eu defini alguns termos e falei da importância, a gente vai começar a falar sobre anatomofisiologia e eu vou falar sobre os mecanorreceptores que eles estão na pele. Então, sentidos da pele, a gente está falando da pele enquanto um órgão sensorial. Então, a gente pode entender como um dos maiores órgãos do corpo humano, que tem várias funções. Então, por exemplo, a pele ela vai evitar que fluidos saiam do corpo, né? Que você tenha uma desidratação, que você perca esses fluidos. Ela vai ser importante também para proteger o corpo contra agentes infecciosos, contra sujeira. Então a pele é muito importante para diversas funções. E a gente pode entender que a gente tem uma camada mais externa da pele, né? Então quando a gente coloca um band-aid ou então um durex e a gente tira e tem alguns fragmentozinhos, né? Resíduos no durex ou então no band-aid, aquilo ali é a epiderme. Então a epiderme ela conta com uma camada de células mortas, né? A camada mais superficial da pele. E abaixo da epiderme a gente tem a derme, onde a gente já tem alguns mecanorreceptores. Mecanorreceptores são as células sensoriais do sentido da pele que vão ser responsáveis pela transdução daquele sinal físico do ambiente que é mecânico em sinal eletroquímico, em sinapse, em potencial de ação. É possível fazer uma divisão para facilitar o entendimento dos tipos de mecanorreceptores. Então, a gente tem mecanorreceptores que eles estão mais na superfície e que eles estão mais profundos na derme, e a gente tem mecanorreceptores que eles têm uma adaptação mais rápida e uma adaptação mais lenta. Então, nesse slide aqui eu vou falar de mecanorreceptores superficiais. Então, eu vou falar do receptor de Merkel e do corpúsculo de Meissner. Tá vendo? Aqui a gente tem a epiderme, então muito próximo da epiderme, aqui na derme, é possível ver esses receptores. Pelo fato deles estarem próximo à epiderme, né, ao meio externo, eles têm campos receptivos pequenos, o que vai possibilitar um grau de detalhamento dessa informação do ambiente maior. O conceito de campo receptivo aqui, ele se encaixa muito bem àquele que foi visto naqueles vídeos de visão. Então, aqui, campo receptivo é uma área da pele que, quando estimulada, modula a atividade de um neurônio, ou então de um mecanorreceptor. Então, esses mecanorreceptores, que eles estão marcados por aqui, que mostram que eles estão na superfície, eles têm esse campo receptivo menor e, consequentemente, eles vão ser mais sensíveis, eles têm um melhor detalhamento dessa informação sensorial. Então, tem uma diferença também entre o receptor de Merkel e o corpúsculo de Meissner. O receptor de Merkel, ele é muito importante, ele vai codificar a informação para o tato fino, né, aquela percepção de detalhe e de textura. Ele é um mecanorreceptor que é de adaptação lenta. Então, SA quer dizer Slowly Adaptation. Quer dizer que está na superfície. Slowly Adaptation, isso quer dizer que uma fibra, um neurônio, esse receptor aqui, ele dispara durante toda a apresentação de um estímulo. Então, se você tem um estímulo que está excitando um receptor de Merkel, enquanto o estímulo estiver presente, o receptor ele vai estar disparando. Então, ele tem uma adaptação lenta, né? Ele vai disparar a uma pressão que ela é contínua. Diferentemente do corpúsculo de Meissner. Então, RA é adaptação rápida, né? Rapid Adaptation, quer dizer que está mais na superfície.
Esse corpúsculo de mais, né, ele codifica a informação de preensão manual, então a pressão que é exercida, né, preensão. E ele é adaptação rápida porque esse mecanorreceptor ele dispara só no início e no final desse estímulo, né, no onset e no offset dele. Então, quando começa essa apreensão e quando ela acaba. Então, por isso que é um mecanorreceptor de adaptação rápida. Então, esses são os principais mecanorreceptores da superfície. Nesse slide aqui, eu vou mostrar os mecanorreceptores agora, que eles estão localizados mais profundamente na derme. Então, aqui a gente consegue ver a derme. Aqui é uma representação de um cilindro de Ruffini e aqui um corpúsculo de Pacini. Então, um corpúsculo de Pacini aqui e aqui um cilindro de Ruffini. Pelo fato desses mecanorreceptores eles estarem mais longe da epiderme, né, e do meio externo, eles possuem campos receptivos maiores. Isso quer dizer que eles codificam informação mais grosseira do sinal mecânico. Lembrando que campo receptivo é aquela área na pele que, quando estimulada, faz um mecanorreceptor disparar. Aqui, o cilindro de Ruffini ele tem adaptação lenta, né? Slowly adaptation. Então, o 2 quer dizer que ele está mais profundo aqui na pele. O cilindro de Ruffini ele codifica informação de esticar, quando a pele é esticada. Ele tem uma adaptação lenta, ou seja, enquanto a pele está sendo esticada, enquanto tem esse estímulo que está tensionando a pele, esse mecanorreceptor está disparando. Tá? Diferentemente do corpúsculo de Pacini, que ele tem uma adaptação rápida. Então, Rapid Adaptation 2 quer dizer então, adaptação rápida que está mais profundo na derme. Pelo fato de ser adaptação rápida, ele só dispara quando no onset e no offset do estímulo. Então, quando o estímulo ele se faz presente e depois quando ele não se faz mais presente. Um corpúsculo de Pacini ele codifica principalmente a informação de vibração, mas também de textura fina quando a gente move o dedo sobre uma superfície. Então, esses são os 4 principais mecanorreceptores que a gente tem. 2 superficiais, 2 profundos. Até então eu falei como que essa informação mecânica, né, ela vai interagir com mecanorreceptores e como que existem mecanorreceptores diferentes. Essa informação ela vai trafegar até chegar ao sistema nervoso central para que isso seja percebido de forma consciente. Quando a gente fala em sentidos da pele, existe um grande problema que a informação ela precisa trafegar por longas distâncias. Diferentemente, por exemplo, da visão ou da audição, né, onde os órgãos sensoriais eles estão muito próximos de áreas corticais que vão processar a informação. Então, existe toda uma vias delimitadas para codificar diferentes aspectos desse sistema somatosensorial. E eu vou apresentar aqui 2 grandes vias, 2 tratos, né? O trato lemniscal medial e o trato espinotalâmico, que vão carregar diferentes informações. Tá? Então, isso aqui é uma representação, a ponta de um dedo, onde a gente vai ter um mecanorreceptor. Esse mecanorreceptor, por meio de algumas sinapses, né, ele vai chegar na coluna espinal. Uma vez que chega na coluna espinal, ele vai até o sistema nervoso central, onde essa informação ela vai ser codificada primariamente nesse córtex somatosensorial, o S1. Tá? Existem 2 grandes vias que eu já antecipei, né? O trato lemniscal e o espinotalâmico eles vão se diferenciar em função de diâmetro das fibras, velocidade de condução, informação e lateralização. O trato lemniscal medial ele tem fibras grandes, então o diâmetro dessas fibras nervosas, desses axônios, é maior. E a informação, ela trafega, né? Então a velocidade de condução dessas fibras é rápida, comparado ao espinotalâmico, que é bem mais rápido. E a informação que está sendo levada é a informação de pressão
de propriocepção, de tato, né, de textura. Esse é o tipo de informação. E ocorre uma lateralização da informação, ou seja, aquilo que a gente toca com a mão direita vai ser processado no hemisfério esquerdo. É só que o local dessa lateralização é diferente nesses dois tratos. Então, no caso do trato lemniscal medial, que está sendo representado por essa linha contínua aqui, então você tem informação vindo dos mecanorreceptores, você tem uma sinapse aqui nesse gânglio da raiz dorsal da medula espinal, você tem a entrada dessas fibras e sinapse aqui nesse corno dorsal aqui da medula espinal, e ele segue ipsilateralmente até aqui a região do tronco encefálico, onde vai ocorrer a lateralização desse trato. Então, boa parte depois eles seguem para uma área talâmica aqui até o córtex somatosensorial primário. Tá? Já o trato espinotalâmico possui fibras com um diâmetro menor. E além disso, a velocidade de condução do impulso nervoso ela é mais lenta. E essa via que está sendo representada aqui por essa linha pontilhada vai levar informação de tato grosseiro, de dor e de temperatura. E a lateralização dessas fibras vai ocorrer já na medula espinal. Então, uma vez que você tem uma sinapse aqui no gânglio da raiz dorsal, a informação ela entra pelo corno dorsal da medula espinal, você já tem uma sinapse que ela é realizada e as fibras elas vão cruzar aqui o lado contralateral da medula espinal e seguir para áreas ascendentes. Então, esses dois tratos, o lemniscal medial e espinotalâmico, eles compõem o que a gente chama de fibras, de vias ascendentes, né? Então, vias sensoriais. Então, quando você leva a informação do meio para o sistema nervoso central, para que lá ele seja codificado, percebido e uma resposta seja construída. Então, aqui foi só uma representação de todo o trajeto, mas aqui eu estou mostrando a medula espinal, um corte transversal, e a gente pode ver essas vias que elas são ascendentes, que está mostrando em azul, né, essas vias somatosensoriais, que a gente está mostrando, e aqui eu também mostro as vias descendentes, onde uma resposta ela é levada aos músculos, os músculos e os órgãos efetores, né. Só a título de esclarecimento, essas áreas aqui elas são preenchidas também. Então aqui você também tem vias ascendentes, tá vendo? Toda essa área aqui que está em vermelho, ela existe também desse lado. Então você tem vias ascendentes e descendentes em ambos os lados da medula espinal. Ela só não está representada aqui para a imagem ela ficar mais clara. Mas enfim, aqui eu vou me ater só essas vias ascendentes, em especial o trato lemniscal medial, que está representado aqui em 3A e 3B, tá certo? E o trato espinotalâmico, que a gente consegue ver em 5A e 5B. Lembrando que o trato lemniscal medial, as fibras elas vão sofrer uma lateralização lá no tronco encefálico, e o trato espinotalâmico já na medula. Então aqui a gente consegue ver esses feixes. Esse trato lemniscal medial ele é formado pelo fascículo grácil e o cuneiforme, e as informações que estão sendo enviadas é de propriocepção, tato fino e vibração. Em 5A e 5B é possível a gente ver esse trato espinotalâmico que ele é lateral e que ele é anterior. Esse trato anterior está levando um tato que ele é protopático, né, que é um tato muito grosseiro, e informação de pressão também grosseira, e esse trato espinotalâmico que é lateral, ele codifica a informação de dor e de temperatura. Aqui é outra representação que a gente pode ver. Então aqui tem o trato lemniscal medial desse lado esquerdo aqui. Então você tem receptores para um toque fino, propriocepção e vibração. Você tem a informação ela fazendo sinapse no gânglio da raiz dorsal, entrando nesse corno dorsal aqui, fazendo sinapse aqui no núcleo grácil e cuneiforme,
subindo, ascendendo pela medula espinal e fazendo o sinapse e cruzando, você tem um cruzamento dessas fibras na altura do bulbo, lá no tronco encefálico, até um núcleo talâmico ventromedial. Boa parte das fibras chegam nesse núcleo talâmico ventromedial, onde a gente sabe que o tálamo é um grande relé de informações, né, uma área de retransmissão, em que onde ocorre sinapse aqui, e os neurônios daqui eles vão direto para o córtex somatosensorial primário, tá? Já o trato espinotalâmico, você tem a informação que também chega por essa porção, esse corno dorsal da medula espinal, já realiza a sinapse e cruza aqui contralateralmente na medula espinal e ascende até núcleos talâmicos para de lá chegar no córtex somatosensorial primário. Uma coisa bem interessante de mostrar é que existe uma certa especialização de função nessas vias. Então você tem o trato lemniscal medial, que está levando informação de propriocepção, de tato fino e de vibração, e você tem o trato espinotalâmico, que está levando informação de tato grosseiro, dor e temperatura. E por isso a gente consegue entender o nosso caso que a gente viu lá no início da aula, que foi do Ian Waterman, né? Que a gente sabe que ele perdeu a capacidade de codificar tato fino, pressão, textura, mas no entanto ele percebia ainda dor e temperatura. Então a gente sabe, e a gente pode fazer uma suposição, que vai ser uma suposição correta, eu já adianto, que a via lemniscal medial dele estava lesionada. Então essa via aqui, esse trato lemniscal medial, ele foi lesionado. Então você teve degeneração desses neurônios aqui dessa via. Já o trato espinotalâmico não foi por aquela infecção que desencadeou uma resposta imunológica. Então era por isso que essa via aqui, né, o trato espinotalâmico, estava preservado e ele ainda codificava essa informação de temperatura, de dor, então de tato muito grosseiro. Então a gente consegue entender essa base neural em função dessa especialização desses dois tratos ascendentes do sistema somatosensorial. Enfim, até aqui a gente passou pelos mecanorreceptores e como que é o caminho dos mecanorreceptores até o córtex somatosensorial. Agora a gente vai falar sobre esse córtex somatosensorial, né, onde é codificada a informação dos sentidos da pele no córtex humano. E a grande contribuição quem deu foi o neurocirurgião Wilder Penfield. O Penfield ele fez alguns estudos com pacientes neurológicos que estavam passando por cirurgia. E durante a cirurgia, o Penfield ele estimulava o córtex somatosensorial desses pacientes. Então, o sistema nervoso ele não tem receptores para dor, então as pessoas não sentiam dor. Mas ele estimulava eletricamente partes controladas desse córtex somatosensorial, e ele analisava, né, verificava onde que esses pacientes eles sentiam algum tipo de sensação, né? Então, quando ele estimulava nessa área, era normal os pacientes relatarem uma sensação de tato mesmo, ou então de formigamento, às vezes de dor. Por meio dessas observações, por meio desse tipo de experimento, ele elaborou aquilo que é chamado de homúnculo sensorial. Homúnculo é como se fosse um pequeno homem, em latim. E esse homúnculo ele vai dar uma representação, um mapeamento de como a gente processa informação. E aqui a gente tem a representação desse homúnculo, mais ou menos. Então, a gente tem algumas áreas lá em S1, córtex somatosensorial primário, que ele é altamente especializado, ele vai processar, codificar, vai receber e codificar essa informação de partes do corpo. Então, a primeira observação que é possível fazer é o seguinte: áreas adjacentes no corpo, de modo geral, vão ser vizinhos de áreas, áreas adjacentes aqui no córtex somatosensorial primário
vão ser vizinhas de áreas que estão processando áreas adjacentes no corpo. O que eu quero dizer com isso? Esses neurônios aqui eles estão processando informação do antebraço. E esses neurônios aqui estão processando informação da mão. Assim como esses neurônios eles estão adjacentes no corpo, aqui no córtex somatosensorial, essas áreas que eles processam são adjacentes no corpo também. Então a mão está próximo do antebraço. Então existe esse tipo de mapeamento somatosensorial, onde neurônios próximos em S1 vão codificar informação de áreas próximas no corpo humano. Então essa é a primeira informação que se tem. A segunda informação que se tem é que existe uma magnificação cortical para áreas onde existe maior sensibilidade cutânea, onde você tem maior sensibilidade a esses sentidos da pele. Então, por exemplo, a gente tem uma sensibilidade muito maior na ponta dos dedos. Existem mais receptores aqui e a gente possui uma maior sensibilidade que ela é percebida e medida por meio de métodos psicofísicos. Então, essas áreas onde existe um maior detalhamento da informação, onde existe uma maior sensibilidade percebida, elas possuem uma área cortical maior. Então, aqui, por exemplo, a gente vê a mão ela possui uma área tão grande quanto o antebraço. Apesar do antebraço ser maior que a mão, a área da mão ela é tão grande quanto a do antebraço. E a gente pode ver aqui nessa representação, em áreas onde a gente tem uma maior sensibilidade, boca, o rosto, por exemplo, existe uma área dedicada maior para processar, mais neurônios processando essa área onde a gente tem maior sensibilidade. Então, esse é uma representação, um mapeamento espacial e funcional de como que essa informação somatosensorial é processada. Aqui eu estou falando de S1, né, que é o córtex somatosensorial primário, mas existe uma área também, S2, que é uma área secundária para processamento somatosensorial. Ela está um pouco escondida aqui, porque ela entra, né, dentro do córtex, e o interessante é que S1, S2 também possui um mapeamento muito semelhante a esse do homúnculo aqui. Então, existe um homúnculo aqui em S2. E essas duas áreas aqui, elas possuem conexões entre elas. Uma coisa que é interessante é que a experiência ela pode fazer com que esse tipo de mapeamento possa sofrer algum tipo de de alteração. É o que a gente chama de neuroplasticidade, dependente da experiência, né? Então, uma coisa que de antemão eu já deixo claro é que essa área aqui, que ela é da mão, ela é definida biologicamente, então é muito difícil ter algum tipo de alteração, mas o tamanho dessa área ela pode alterar em função da experiência. E é isso que esse estudo mostra aqui. Então, esse estudo vai mostrar que o tamanho da área, representando cada parte do corpo, não é totalmente fixa. Então, o título desse artigo, publicado na Science, fala o seguinte: aumento de representação cortical dos dedos da mão esquerda de músicos que tocam instrumentos de corda, né? Aqui, no caso, foi feito com musicistas que tocavam violino. Então, quem toca violino é destro, geralmente, né? Então, o bastão ele fica na mão direita e a mão esquerda fica controlando as cordas. E eles viram que pessoas que tocam esses instrumentos, elas possuem uma representação cortical dos dedos maior na mão esquerda do que em comparação àquelas pessoas que não tocam. E essa representação cortical foi nesses 4 dedos da mão esquerda. Elas não ocorreram. Essa maior representação cortical não aconteceu para a mão direita, né, que as pessoas usam para o bastão, e nem com o polegar, né, que ele só funciona como apoio no braço do violino. Então, só nesses dedos que eram mais utilizados. Então, a experiência alterou o tamanho dessa área representada em S1. E o que foi mais interessante é que o tamanho dessa área cortical de cada dedo teve uma correlação em relação
ao início em que esses músicos começaram a ter aulas de violino, no caso. Então, quanto mais cedo eles começaram, maior a área cortical. Então, esse é um exemplo muito interessante de como que a plasticidade neuronal ela tá presente no dia a dia, que ela pode alterar a estrutura e organização do sistema nervoso central. Um exemplo interessante também que está relacionado a esse tipo de mapeamento e de neuroplasticidade é por meio de uma técnica que é chamada de caixa de espelho. Ela foi desenvolvida por um neurocientista indiano que trabalha no Caltech, se não me engano, que se chama Vilayanur Ramachandran. E ele desenvolveu uma técnica bem low-tech mesmo, muito simples, que é chamada de caixa de espelhos, que foi utilizada para a reabilitação, a princípio, de pacientes que foram amputados. Então, o que acontece, né? E esses pacientes que foram amputados, essa técnica foi feita para aliviar a dor daqueles que sentiam o que é chamado de dor do membro fantasma. Então, é comum pacientes que eles sofrem amputação, deles sentirem a presença daquele membro que foi amputado. E essa sensação está muito relacionada em como esse membro estava antes da amputação. Então, pessoas que estavam sentindo muita dor, uma dor crônica antes da amputação, é possível que elas continuem sentindo dor. Se antes da amputação também o braço, ou então, enfim, um membro que foi amputado, ele se movimentada, é possível que o membro fantasma ele se movimente também. E se o membro estava imóvel, possivelmente a pessoa não vai sentir esse membro fantasma e a dor do membro fantasma. Isso está muito relacionado a um sistema de feedback que o sistema somatosensorial tem. Então, a dor é enviada para o sistema nervoso central, que envia um feedback. Né? Quando o membro é amputado, parece que esse feedback ele não consegue ser executado. Então, o sistema nervoso ele continua codificando aquela informação antes da amputação. Existe bastante material na literatura, eu não vou me delongar. Mas o que acontece? O Ramachandran ele desenvolveu um aparato, que é esse aqui, em que a pessoa, aqui no caso foi uma caixa de espelho, né, para membros superiores, mas existem para membros inferiores e algumas adaptações também para outros membros, o ombro, né, a perna inteira. Então o que acontece? Nessa caixa de espelho a gente tem um vão de um lado, e nesse vão a pessoa coloca o membro, no caso o membro superior, a mão que não foi amputada, e tem um espelho. E à medida que ele vai mexendo a mão não amputada, ele vê o reflexo como se fosse na mesma posição do membro que foi amputado. Então a pessoa ela olha por aqui e ela tem essa percepção. Boa parte dos pacientes no estudo original do Ramachandran que passam por essa técnica, eles passam, por meio do feedback visual, eles passam a perceber o membro que foi amputado. E por meio de algumas sessões, né, utilizando essa caixa de espelho, acredita-se que esse feedback visual ele vai diminuir e vai causar alívio para esses membros amputados. Então, essa é uma técnica de baixo custo, muito interessante, e que inicialmente ela foi usada para pessoas que tiveram membros amputados, mas que hoje ela foi ampliada para pessoas que passaram por acidente vascular encefálico, que têm imobilização de algum membro, pessoas que têm esclerose múltipla e querem desacelerar a perda de algumas funções de algum membro, e pessoas que têm negligência hemiespacial, né, que elas não percebem parte do campo espacial e do parte do corpo. Então essa é uma técnica interessante. Parece que a base dessa técnica que está em promover um processamento que seja aquele
que é encontrado em pessoas saudáveis, em pessoas que sofreram amputação que não sofrem dor. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma representação de neuroimagem, onde você tem aqui uma ativação no córtex somatosensorial de pessoas movimentando, imaginando movimentando o braço, e aqui de pessoas que sofrem dor de membro fantasma, pessoas amputadas que não sofrem dor e pacientes que são saudáveis. O que a gente percebe é que o padrão de atividade cerebral de controle saudáveis e daquelas pessoas que sofreram amputação e não sentem dor é muito semelhante, diferentemente daquelas pessoas que sentem dor. Então, esse excesso de ativação aqui está relacionado à dor de membro fantasma, e a base disso está no aproveitamento de áreas que inicialmente elas não estão sendo demandadas porque o órgão, o membro, ele não existe mais. Isso pode ser visto mais ou menos aqui. Então, aqui suponhamos, aqui a gente tem o córtex somatosensorial, né? E existe uma área que ela codifica toda a informação do antebraço e da mão. Suponhamos que uma pessoa passa por uma amputação e perde essa parte, né, do antebraço e da mão. Então, essa área que codificava o antebraço e a mão, ela passa a não ter uma função de início. Então, esses neurônios eles passam a responder para, por exemplo, aqui no caso, para a face e para o ombro, que são as mesmas regiões que esses neurônios vizinhos codificam. Então, existe um recrutamento desses neurônios para áreas do corpo humano que são codificadas por neurônios vizinhos aqui. E isso seria a base a base neurológica dessa dor do membro fantasma, né? E essa terapia ela funcionaria para reestruturar essa organização cerebral que resultaria na diminuição da dor. Só alguns exemplos aqui, eu trouxe 2 artigos, mas a gente tem muitos artigos sobre como que essa técnica ela ainda é utilizada. Então, eu vou falar só o título. Então, aqui a gente tem efeito imediato da terapia por espelho em pacientes com dor no ombro e diminuição de amplitude de movimento. Então, tá vendo que essa terapia do espelho é utilizada para paciente que tem dor no ombro, por exemplo. Então, é interessante. Aqui outro artigo, então, uma revisão sistemática da terapia por espelho comparada à reabilitação convencional na extremidade superior, na função de extremidade superior em sobreviventes de acidente vascular encefálico. Então, se vocês fizerem uma busca, vocês vão achar como que essa técnica de fácil acesso, low-tech, de baixo custo, ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e como que ela auxilia a explicar como que se dá esse processo de neuroplasticidade. E é isso, gente. Eu fico por aqui. No próximo vídeo eu vou falar sobre aspectos básicos da percepção dos sentidos da pele. Vou falar sobre percepção de detalhe, vibração e textura. Então, até o próximo vídeo.